Oi, gente, tá todo mundo chegando aí já, né? Peraí que eu tô acertando, eu tô colocando o título. Aguenta aí, só um minutinho. Aguenta aí, enquanto isso vocês vão chegando aí. Tudo bem, gente? Liana, oi. Oi, Paula. Gelda, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Bate-papo. Eu não enxergo, gente, eu tô cego, sabia? Tô completamente cego. Bate-papo. Anerto não é, é aberto. Sobre o medo por detrás do medo. Agora foi, tá vendo? Pronto. Publicar. Fixar. Prontinho. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Mais uma live de terça, mais uma live reset. Aquele momento que a gente fica esperando. Roberta, Adelaide, tudo bem aí? Agora eu tô enxergando, né? Agora eu tô enxergando de verdade. Para quem está chegando agora, como de costume, eu sou Ricardo Prado, psicanalista, consultor de comportamentos e relacionamentos. Atendo normalmente, tá? Porém agora só no modo online. Se tudo caminhar bem, volto a atender em consultório em janeiro de 2021. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa que você está querendo resolver e precisar da minha ajuda, pode contar comigo. É só me procurar tanto aqui no direct, no Instagram, quanto no WhatsApp. Bem-vindo, gente! Tem tema interessante, tema de hoje vai ser bem legal, gente, vai ser muito... Boa noite, Adelaide, bem-vinda, querida. Gente, vamos disparar, o Gersone chegou, vamos disparar o aviãozinho aí, gente, clica no aviãozinho, convida o povo para vir para cá, convida os contatos de vocês, chama o pessoal, vamos chamar, né, clica no coração, né, vamos agitar esse negócio aí, vamos fazer barulho, tá todo mundo me ouvindo bem? E vendo bem aí. Se não tiver, dá um joinha para baixo. Oi, Tuli, tudo bem aí? Bom, tema de hoje, eu tenho certeza, Denise, tudo bem? Tenho certeza que o tema de hoje, gente, ele despertou uma certa curiosidade, no mínimo, né? Afinal de contas, o que é o medo por detrás do medo, né? E eu vou explicar um pouco hoje para vocês como é que eu vejo, como é que é o meu ponto de vista em relação a isso. Eu tenho certeza absoluta que vai esclarecer muita coisa. Oi, Gersone, imagina, Gel, não tem problema não, é tema, entendi. Então, eu vou trazer esse ponto de vista sobre esse tema e eu tenho quase certeza que isso vai ajudar muito a vocês, porque muito provavelmente vocês não olharam para essa questão pelo ponto de vista que eu vou colocar aqui. Então vai ser muito interessante para abrir a cabeça e começar a olhar para a questão do medo. Boa noite, Mara. Olhar para a questão do medo de uma outra forma, né? Não da forma como a gente olha costumamente, né? Como a gente veio observando já há muito tempo e mantendo essa questão no meio da vida da gente. Quem nessa sala nunca teve, não tem, ou acredita que nunca terá medo, que atire a primeira pedra, né, gente? Eu acho que todos nós temos algum tipo de medo, seja ele aquele medo mais cavernoso, ou seja aquele medinho, mas todos nós temos algum tipo de medo, né? Seja de tomar uma decisão, seja de enfrentar uma situação, e aí tem muito a ver com coisas novas, né? O quanto que a gente tem medo, que causa aquela ansiedade na gente de vivenciar novidades, vivenciar coisas novas, né? Fora da nossa zona de conforto, do que a gente está acostumado a administrar, né? Toda essa novidade sempre acaba trazendo medo para a gente. Boa noite, Flávia. Então, todos nós temos, e o medo eu costumo dizer que é aquela coisinha chata, né? Que vive o quê? Paralisando a vida da gente, né? Paralisa a vida da gente, faz com que a gente não tome as decisões que a gente sente realmente que precisa tomar, a gente não faz as escolhas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Oi, Vânia. A gente paralisa a nossa vida por conta de algo que talvez a gente não saiba trabalhar. Essa é a questão. Porque o medo, trabalhado da forma que eu vou colocar aqui para vocês hoje, ele pode ser muito mais administrável.
Tá? Eu não vou chegar ao ponto de dizer para vocês que o medo pode ser eliminado da vida da gente, porque eu não acredito nisso. Eu acho que quando a gente tem os nossos medos, ou constrói, ou alimenta nossos medos, vivencia nossos medos, exatamente, ó, a Gel tirou da minha boca aí, gente. O medo faz parte da experiência humana. Então a gente sempre vai ter medo. A grande questão é até que ponto ele é só um medo que a gente consegue administrar, ou é um medo que se torna algo bizarro na vida da gente, que faz a gente paralisar a vida e não tomar as decisões e fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então eu digo que essa coisa chata que fica pentelhando a gente tentando, né? E é engraçado, porque quanto mais a vida passa, né, gente? Quanto mais o tempo passa, parece que mais o medo cresce. Quanto mais velho a gente vai ficando, parece que mais o medo cresce, parece que mais o medo impede a gente, mais o medo bloqueia a gente. Isso é um fato, que eu acho que todos vocês aqui já vivenciaram de alguma forma, em algum nível, né? Quanto mais idade, parece que a gente tem mais medo, né? De tomar decisão, a gente tem medo de fazer escolha, a gente tem medo de ir em direção àquilo que realmente vai trazer qualidade de vida. E por que eu falo qualidade de vida? Qualidade de vida resume tudo, né? Qualidade de vida consiste no bem-estar, consiste na felicidade, consiste na paz de espírito, consiste na motivação de vida. Tudo isso faz parte. Qualidade de vida, eu sempre falo que não é sentar, né, na redinha lá na varanda e ficar balançando o pé para lá e para cá no pôr do sol. Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é você estar bem com você. Isso é qualidade de vida. É o poder que damos a medo, exatamente. É Flávia, né? Estou vendo Paim, Flavio, eu acho que é Flávia. Gel, verdade. Depende de como enfrentamos os nossos medos, penso. E hoje você vai pensar diferente, tenho certeza disso. A questão do medo, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, o chat está aberto aí, tá, pessoal? Pode comentar, como a Gel está fazendo, a Flávia está fazendo, pode comentar, fazer pergunta, passar a tua experiência no chat, vamos batendo papo, tá? O lance aqui é bater papo, não é só o Ricardo Prado falando, não, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender, por trás de todo medo existe uma necessidade. Aliás, necessidade é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas, com os meus clientes, porque por trás de tudo que a gente faz ou quer fazer, existe uma necessidade. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade, por trás de toda decisão, escolha, existe uma necessidade, por trás de todo conflito existe uma necessidade não atendida. Então a primeira coisa que a gente precisa começar a observar é a questão das necessidades por detrás. Por detrás das minhas escolhas, decisões, comportamentos e conflitos. Principalmente conflitos. Porque eu sempre digo que nas nossas relações a gente só entra em conflito quando as necessidades não estão sendo atendidas. Faz sentido, gente? Faz sentido, né? Eu tenho necessidade de ser feliz, eu tenho necessidade de receber carinho, eu tenho necessidade de ser bem tratado, eu tenho necessidade de ser aceito, eu tenho necessidade de ter atenção. Ou seja, eu tenho vários tipos de necessidades. E necessidades, elas são centenas, né? Tem até um joguinho que eu jogo, já joguei, que é muito interessante, que expõe assim dezenas e dezenas de necessidades. Flávia, nossas inseguranças criam medos que vêm das nossas idealizações. Boa, também faz parte. Todo sentido. Que bom que fez. Porque é isso mesmo, gente. Sempre existe uma necessidade por detrás. E para a gente entender melhor essa questão da necessidade, o que é o medo quando eu falo necessidade? O medo, ele se manifesta, prestem atenção, a primeira frase da live de hoje. O medo só se manifesta quando a gente prevê algum tipo de risco para a nossa necessidade. Quando eu olho para uma decisão, para uma escolha, para um comportamento, e vejo que possivelmente a minha necessidade não vai ser atendida, eu gero medo. Então, o medo não é do objeto propriamente dito. Aí você vai falar, Ricardo, mas e se for uma pessoa no relacionamento, é objeto? Não, eu só estou colocando aqui para vocês entenderem a questão. O medo, ele
na maior parte das vezes, na maioria das situações, ele não tem a ver com o objeto, ele tem a ver com a necessidade que a gente está, talvez, imaginando que não vai ser atendida. E aí eu vou dar um exemplo. Vou até pegar um exemplo meu. Para quem me conhece, sabe que eu tenho medo de avião. Né? Eu tenho medo de avião, gente. Tem. Não chega a ser um medo que bloqueia, né, a minha vida, me impede de viajar, de me divertir em outro local, ou fazer uma palestra fora de São Paulo. Não chega a ser isso. Tá? Mas eu tenho medo de avião. Deixa eu só interromper um pouquinho. Então todo risco traz em si o medo, Ricardo? Sim, claro. É o risco, eu não tenho medo da ação propriamente dita, eu tenho medo do risco que aquela ação vai me trazer, entendeu, Gel? Entendeu, gente? Esse ponto de vista que eu quero começar a construir nessa live de hoje com vocês. Então, pegando esse exemplo do avião, por exemplo. Eu tenho medo de andar de avião. Por trás do medo de andar de avião, existem outros medos que estão baseados em necessidades, tá? E, como a Gel citou, riscos que eu posso ter, que estão sustentando o medo de andar de avião. Quando eu falo medo de andar de avião, o que é a necessidade por detrás desse medo? Quem arrisca dizer para mim? Se eu tenho medo de andar de avião, eu estou vendo um risco de não ter uma necessidade minha suprida. Qual que é essa necessidade, gente? É fácil, né? É fácil descobrir isso. Quem que chuta? Quem de vocês arrisca chutar isso? Qual a necessidade por detrás do medo de andar de avião? Vamos lá, gente. Vamos lá. 1, 2. Valendo. Quem que vai? Quem que vai arriscar? Muito provavelmente, segurança, né, gente? Se eu tenho medo de andar de avião, muito provavelmente eu tenho medo de andar de avião porque estará em risco a minha necessidade de segurança. Necessidade. Por isso que foi gerado medo. Né? A vida, a Tule já foi, controle, Roberta, boa. Vocês estão vendo, gente, como são vários tipos de necessidade, não é uma só. Eu citei aqui, no caso, voltando para o meu exemplo, eu quero me sentir seguro. Eu quero ter a certeza de que eu vou embarcar no avião aqui em São Paulo e vou chegar lá em Fortaleza, tá, são e salvo. Aí o que a gente precisa começar a fazer? Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é trabalhar exaustivamente no medo de andar de avião. Só que se eu trabalhar exaustivamente só nisso, se eu adquirir a consciência só do meu medo de andar de avião, eu vou trabalhar nisso, e muito provavelmente eu não vou conseguir administrar o meu medo de andar de avião. Porque eu estou trabalhando um medo que muito provavelmente é secundário. Eu não estou trabalhando outros medos que estão por detrás do medo de andar de avião. E aí eu brinco que a gente precisa começar a cavocar a terra. Se a gente quiser chegar na raiz, né, a gente tem que cavocar o vaso de terra, cavocar. Porque se a gente arrancar a raiz, a planta de uma vez, o que vai acontecer? Aquela raiz que está mais fortalecida lá no fundo do vaso, a gente vai quebrar a raiz e ela vai continuar lá. A gente não vai enxergar essa raiz. A gente tem que tirar toda a terra para poder enxergar a ponta da raiz lá embaixo no vaso. Então a gente vai começar o quê? A pesquisar. A gente vai começar a cavocar. E aí eu começo a ir para onde? Eu tenho medo de andar de avião porque eu posso ter medo de morrer. Então eu não tenho medo só de andar de avião. Oi, Bel. Eu não tenho medo só de andar de avião. Olha que legal, a Rosângela falou que tem medo de andar de avião, gente. Ótimo, você vai ouvir isso aqui que eu vou falar e você vai pegar essa dica e vai começar a trabalhar aí com você. Eu tenho certeza absoluta que esse teu medo de avião vai diminuir consideravelmente. Então, eu tenho medo de andar de avião, por trás desse medo eu tenho o medo do avião cair e eu morrer. Por trás do meu medo de morrer, pode existir um medo de deixar a minha filha órfã. Se eu deixar a minha filha órfã, eu posso ter um medo por detrás disso, que significa a minha filha passar dificuldades. Né? Percebe, gente? A gente vai cavocando e descobrindo outros medos que estão sustentando esse medo principal. Né? Pois é, Júlia, a gente não pode controlar a morte. O que eu estou querendo dizer é assim, se eu tenho
o medo da morte por detrás do medo de andar de avião, tá? Eu posso ter duas necessidades diferentes. Meu medo de andar de avião, se estiver confuso, gente, vocês falam porque eu desmembro de uma outra forma. Tá? Eu estou tentando deixar claro aqui, usando o exemplo do avião, para que vocês entendam bem. Se eu tiver medo do avião, tá? Eu posso ter a minha necessidade de segurança comprometida. Tá? Por trás disso, eu tenho o medo da morte, tá? Que é a minha necessidade de sobrevivência. Pode ser? A gente pode colocar dessa forma. Se eu trabalhar só na necessidade do medo do avião pela segurança, eu estou trabalhando algo, tá, que está sendo sustentado por outro medo. É aí que eu estou querendo chegar. Entendeu, Júlio? Então eu tenho que trabalhar o quê nesse caso? Eu tenho que trabalhar a minha relação com a morte. Como é que eu vou trabalhar o meu medo da morte, tá? Administrar o meu medo da morte, que automaticamente, é aí que eu estou querendo chegar, automaticamente o meu medo de avião vai ser melhor administrado, porque ele só estava sendo sustentado, gente. Essa que é a questão. Isso que eu estou falando é importantíssimo. Eu vou citar um outro exemplo aqui de relacionamento, vocês vão cair de costas com o que as pessoas fazem, com o que a gente faz. A Julie Bell. Eu quase sofri acidente de avião, toda vez que ando fico tensa. Pois é, aí você teve um histórico. Né? Eu não estou entrando no histórico do trauma em si, tá, Bel? Eu estou entrando na avaliação e na pesquisa que vocês, começando a fazer, traz maior clareza para vocês. Vocês percebem que o medo, aquele medo que vocês tanto estão enxergando e vocês tanto estão trabalhando, não está sendo resolvido porque ele está sendo alimentado e sustentado por outros medos por detrás dele. É aí que eu estou querendo chegar. É isso que vocês precisam começar a observar. Gel, na verdade, é uma cadeia de medos por trás de um único medo. Exato. Exatamente. E eu quis trazer essa questão do medo para cá, mas o medo é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim se a gente for chegar a ele, ou Vilna, como uma parte, né, da fisiologia humana, né, onde trabalha a questão da prevenção. Né? Eu quero prevenir, eu quero lutar pela minha sobrevivência. Então, o ego, ele cria medos o tempo todo, toda vez que ele percebe que alguma coisa vai colocar risco a tua sobrevivência. Né? Não sobrevivência exatamente da morte, que eu quero dizer, mas de outras tantas coisas. Tá? O medo, ele é natural do ser humano. O medo, ele vem acompanhando a gente desde a época da pré-história. Ele nunca vai deixar de existir. A questão é em que ponto o medo vai começar a atrapalhar a tua vida. É aí que a gente precisa começar a entrar. Legal, a Bel falou que entendeu. Ótimo. Eu entendi, Julie. Vilna, você entendeu? Existe um medo essencial que todo ser humano tem e existe aquele medo que vai atrapalhar a vida da gente. Então, voltando para a coisa do avião. Vocês percebem, gente, como tem outros tantos medos por detrás do medo? Eu vou pegar uma questão de relacionamento, por exemplo. Vamos criar um cenário. Imagina que uma mulher, ela é maltratada, uma mulher, ela não tem a atenção do marido, ela não tem o carinho do marido, ela não tem um companheirismo no marido, enfim. A relação dela está uma merda. Ela continua ao lado da pessoa mesmo assim. Porque talvez ela tenha medo, olha só onde eu vou chegar, tentem se conectar com isso. Talvez ela tenha medo, né, de tomar uma decisão e ficar sem o marido dela, porque ela o ama. Eu já ouvi isso, né? O que eu estou citando aqui não é invenção, tá? Eu estou pegando o caso. Eu não vou tomar uma decisão ou falar nada para ele, porque eu tenho medo que ele me deixe. E aí eu vou ficar sem a pessoa que eu amo. Esse é o medo. Ok? No trabalho que eu fiz com a pessoa, eu perguntei para ela qual que é o medo por detrás desse medo. Aí a pessoa dá uma pirada, né? Porque ela não entende. A gente não reconhece o medo por detrás do medo. A gente fica o tempo todo trabalhando naquele medo. Eu tenho medo de perder o meu marido porque eu o amo. Ou você tem medo de perder o seu marido porque você vai ficar sozinha. Percebe, gente? Por detrás existe o medo da solidão. O medo da solidão está sustentando o medo de falar alguma coisa e ser abandonada por uma pessoa que talvez ela ame, talvez nem ame. Essa que é a questão. Então aquela pessoa, ela fica
o tempo todo naquele ciclo, trabalhando dentro daquele ciclo, tentando eliminar aquele medo, mas não percebe que por mais que ela trabalhe aquele medo, ela não vai conseguir sair daquilo. Ela não vai conseguir sair de lá. Porque ela está trabalhando no medo errado. Entende, gente? Você tem que começar a cavocar. Quando eu comecei a cavocar essa mulher, eu descobri coisas que vocês não acreditam. Ela tinha medo da solidão, tá? Ela tinha medo de não conseguir se bancar porque ela não tinha suficiência financeira. Então, se aquela relação fosse para cucuia, ela ia ter muita dificuldade de se bancar financeiramente. Por trás disso, ela tinha medo de não conseguir se bancar, ela ter que largar o apartamento dela e voltar para casa dos pais. Se ela tivesse que voltar para as casas dos pais, ela tinha medo também, porque ela podia perder a liberdade dela. Se ela perdesse a liberdade dela, ela podia entrar em depressão, porque ela ia ficar muito triste. Se ela entrasse em depressão, ela podia não conseguir mais trabalhar, ela podia perder o trabalho dela e podia ficar sem dinheiro nenhum. Olha, gente, olha até onde eu fui. Estão entendendo? A coisa vai longe. Vai longe. E se a gente não começar a pesquisar esse tipo de coisa, não começar a cavocar isso, a gente nunca vai chegar no principal medo que a gente tem. Porque, olha só, ela não conseguia sair da relação, não é porque ela amava o marido e tinha medo que ele ia deixar ela. Ela tinha medo de perder tudo na vida. Só que ela não estava olhando para isso, porque ela não cria consciência. Ela não criou a consciência e não conseguia tomar decisão. Claro que não vai conseguir tomar decisão. Porque se ela trabalhasse o medo dela perder tudo, esse medo lá atrás, né, esse sexto medo que eu cheguei aqui atrás, se ela conseguir trabalhar isso, todos os outros medos sequenciais a isso, muito provavelmente são solucionados automaticamente. E aí ela chegar na hora de tomar a decisão e falar, eu não aguento mais essa relação de merda, ela ia conseguir tomar a decisão. Essa que é a questão aqui. A Cláudia, descobrir o medo raiz, exatamente. Você resumiu de uma forma muito legal, Cláudia. Eu estou trazendo aqui a consciência do medo raiz, gente. Porque muitos dos medos de vocês estão conectados com o medo que vocês vão trabalhar e não vai fazer diferença nenhuma. Vocês não vão conseguir decidir. Vocês não vão conseguir tomar a decisão. Porque o medo ele está sendo sustentado por tantos outros e aquilo fica poderoso. Fica muito poderoso. E é claro que a gente não vai conseguir, porque a gente está trabalhando aonde? No último, né? Vou até brincar que a gente está trabalhando no último medo. A gente não está trabalhando nos primeiros. Né? Viu, né? É preciso ter coragem. Então, viu, né? É preciso ter mais coragem para você enfrentar esse medo que você está conectada hoje, do que pesquisar na tua vida quais os outros medos que estão sustentando isso, tá? E trabalhar isso lá atrás. A coragem é menor, porque não é tão impactante. E aí tem até um título de um filme que eu posso usar aqui para vocês, que eu acho interessante. O filme, não sei se alguém de vocês já assistiu esse filme, se chama A Soma de Todos os Medos. É a soma de todos os medos. Até a pipoca latiu aqui atrás. A hora que eu falei a soma de todos os medos é uma coisa assustadora, porque é gigante. Você não está trabalhando medo só. Você está trabalhando diversos tipos de medo, que é um efeito dominó. Um vai criando o outro. Né? E aí isso junta e fica poderosíssimo. Então, se você for fazer um trabalho, tá? Eu quero eliminar o meu medo de andar de avião. Aí você vai fazer todo um trabalho em cima do teu medo de andar de avião, mas não está entendendo qual que é a necessidade por detrás daquilo. Vocês percebem essa pesquisa, isso que eu joguei aqui para vocês? Quando a gente começa a ir para trás, vocês perceberam quantas necessidades, até chegar lá no medo de perder tudo, ficar depressiva e perder tudo, quantas necessidades a gente não passou até chegar lá? São muitas. E de novo, vou repetir aqui porque tem gente chegando agora, vou repetir a frase. Todo medo nasce da nossa percepção de que talvez nossas necessidades não serão atendidas. Aí nasce o medo. Nasce o conflito interno ou o conflito externo. Porque eu sempre digo que toda relação que tem conflito é porque tem necessidade não atendida. E se a gente não começar a olhar para isso, a gente não vai conseguir resolver a questão. Gel, na verdade é preciso identificar os medos camuflados. Eu digo mais, Gel, é preciso identificar os medos inconscientes. Os medos que a gente não está percebendo, é uma questão de percepção. Só que para a gente começar a perceber
esse histórico de medos que vem criando outros na vida da gente, estão elencando um só que é enorme, a gente não consegue superar, né? É uma questão de percepção, preciso começar a perceber quais são as necessidades e quais são os medos que estão sendo gerados. Deu para entender, gente? Eu acho que não ficou complicado, não. Só que o negócio é muito sério. Gersone, para algumas situações temos medo e outras não, porque alguns medos são maiores que outros, porque eu não diria que um medo é maior que o outro, tá, Gersone? Eu diria que medos são coligados uns aos outros, tá? Ou seja, um medo gera um medo, que vai gerar um medo, que vai gerar um medo, que vai gerar um medo. Então, quando eu adquiro a percepção de todos esses medos, a soma de todos os medos, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais branda e consigo trabalhar na fonte. Porque quando eu trabalho na fonte, é um efeito dominó. Todos os outros medos vão caindo, pum, 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 vão caindo. Vou voltar a repetir. Se essa pessoa trabalhar o medo dela de perder tudo e ficar sem nada na vida, automaticamente ela vai conseguir lidar com todos os outros medos, porque os outros medos não vão se manifestar, gente. É aí que eu estou querendo chegar. Vilna, tenho só um medo, acho eu, de morrer. Esse medo acho que todo mundo tem, né, Vilna? Eu também tenho. Também tenho medo. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de medo de morrer. Né, gente? É uma incógnita, né? É um espaço desconhecido, né? Por mais que as pessoas estudem, enfim, tem as religiões, tem a espiritualidade, tem um monte de coisa, por mais que você acredite ou não acredite, é um espaço desconhecido, né? E toda vez que a gente está de cara com um espaço desconhecido, o medo se manifesta, né? Porque a gente não sabe onde a gente está pisando. Então, o medo, Maria Eugênia, então o medo desencadeia outros medos. Exatamente, Maria Eugênia, exatamente. Vamos pegar o primeiro medo dessa pessoa e o último medo dela. Qual que é o último medo que eu citei aqui para vocês? Ela tem medo de tomar a decisão de se separar do marido, porque ela acredita que o ama e tem medo de ficar sem ele. Qual que é o medo raiz que eu cheguei nesse trabalho que eu citei para vocês? Ela tem medo de perder tudo na vida. Ela trabalhou isso, tá? Isso é o pior que pode acontecer, tá? Que eu já vou chegar nessa pegadinha aqui que eu aprendi, é uma coisa muito legal de vocês fazerem. Quando ela administra isso, na hora de tomar a decisão de terminar o relacionamento com o marido, porque ela não aguenta mais aquele relacionamento ruim, ela não vai ter medo de tomar a decisão. Porque o principal medo dela foi solucionado. Luiz, pecado original, medo original. Já nascemos com medos enraizados nas crenças que herdamos já dos nossos ancestrais. Sem dúvida, né? Até falei agora há pouco, né, Luiz? O medo ele é pré-histórico, né? Homens das cavernas já tinham seus medos, né? Vários medos. Oi, Fê! A Fê chegou. Saudade de você, querido. Você tá bem? Dá um oi aí pra eu. Gersone, melhor resolver este medo, porque morrer todos vão. Pois é. Todos vamos morrer. É inevitável, né? Não tem o que fazer, gente. É uma coisa que, nesse momento, não dá para solucionar. Talvez daqui uns 2.000 anos, ou 3, ou 10.000, quem sabe a medicina chega no ponto que vai salvar todo mundo e a gente vai viver eternamente. Não sei. Né? Mas nesse momento a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque esse medo está gerando outros. Né? Tem uma dicasinha que eu quero passar para vocês que é bem interessante. Eu aprendi que todas as vezes que a gente estiver indeciso e com medo, né, com medo de tomar a decisão, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é essa: o que de pior pode acontecer? Quando eu estou olhando para aquele medo, quando eu estou olhando para aquela decisão que eu preciso tomar, mas não consigo porque o meu medo é muito maior, eu perguntar para mim, o que de pior pode acontecer? Ao criar esse cenário, eu posso olhar para aquilo e falar, ok, esse pior eu consigo lidar na minha vida. Se eu consigo lidar, então o meu medo automaticamente diminui. Porque eu já visualizei qual a pior coisa que pode acontecer. É esse escalonamento que eu estou falando para vocês. Buscar o medo lá para trás. O que de pior podia acontecer para essa minha cliente? Ela perder tudo na vida.
Aí você se pergunta, se você acredita que você vai conseguir lidar com aquilo, cara, vai em frente. Porque o pior você consegue lidar. Entende, gente? Essa é uma pergunta fantástica. E quando você chegar nesse cenário e olhar para isso e falar, olha, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso aí não, retrocede um pouco. Fala, antes desse pior, o que seria pior? Até você chegar num ponto que você fala, ok, isso eu consigo administrar. Porque a gente se isola. Vocês percebem como a gente se isola no medo? A gente não se questiona, a gente não faz nada, a gente só se isola e deixa o medo trabalhar. A gente só solta, fala, trabalhei, cara, ferra a minha vida. Entendeu? Gel, Ricardo, mas nem sempre é fácil identificar onde está a raiz de um determinado medo. Não, não é fácil. Não é fácil. Só que quando você adquire a prática de fazer isso, é uma brincadeira, né, Gelda? Eu sempre coloco as coisas como uma brincadeira porque é mais legal desse jeito. É uma brincadeira. Eu vou brincar de tentar descobrir qual que é o medo por detrás desse medo. Não é difícil. Vocês viram que eu falei do avião? O negócio fluiu rápido. Né? Tenho medo de andar no avião. Por trás disso eu tenho medo do avião cair e eu morrer. Por trás disso eu tenho medo de deixar minha filha órfã. Por trás disso eu tenho medo da minha filha passar dificuldade sendo órfã. E vai indo até onde você conseguir chegar. A hora que você não conseguir ir além disso, é o momento de você parar e falar, legal, é esse medo aqui que eu preciso trabalhar. Não é aquele medo de andar de avião. E o que eu estou falando, gente, funciona, hein? Testem, porque funciona. Quando você resolve esse medo, o outro medo, ele praticamente some do mapa. E é sempre uma questão de necessidade. Maria Eugênia, amanhã tenho que tomar uma decisão, tô com medo de errar. Faz essa brincadeira. Faz essa brincadeira que eu acabei de falar aqui, Maria Eugênia. Tá? Testa ela. Aproveita que você está bem em frente à oportunidade e testa ela. Joy, você tem que sentar e olhar para ele, entender todas as coisas que podem acontecer. Eu acho ótimo isso. Porque quando a gente adquire clareza de tudo que a gente imagina que possa acontecer, e aí eu estou falando de probabilidades. Qual que é o nosso mal, Joy e pessoal? O nosso mal é sentar, olhar para isso e ficar martelando em cima de uma probabilidade só, que é a tendência que a gente tem. A gente fica o tempo todo em cima de um ponto de vista só. E geralmente é o mais dolorido, né? Geralmente é o pior. Só que se a gente abrir as possibilidades, a gente vai perceber que existem probabilidades que são muito ruins e probabilidades que são muito boas. E quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, a coisa vai se modificando. A gente vai criando mais coragem, a gente vai construindo um pouco mais de chão em algo que a gente não está vendo chão. Né? Não sei se eu consegui responder a pergunta da Joia aqui, mas é excelente quando você observa tudo e analisa todas as probabilidades. Né? Vilna, bem que quando enfrentamos um medo, a sensação de ter conseguido é maravilhoso, não é? É fantástico, né, gente? É uma vitória, não é uma sensação de vitória, uma sensação gostosa, você fala, uau, consegui. E quando você consegue, você tem que comemorar, cara. Rubão, tudo bem aí, pai? Quando você consegue, você tem que comemorar. Comemora mesmo, abre uma garrafa de champanhe. Entendeu? Fala, eu vou comemorar a minha vitória. Porque são momentos que precisam ficar marcados na vida da gente. A gente não pode deixar passar. Todas as nossas vitórias, sejam elas grandes ou pequenas, elas precisam ser representadas, gente. Porque é isso que motiva a gente a continuar vencendo. Se eu não conseguir reconhecer a minha vitória, quem vai reconhecer? O outro. Já vai ficar o tempo todo dependendo do outro para reconhecer a vitória da gente? Quando que eu vou reconhecer a minha vitória e vou comemorar a minha vitória? Vocês precisam começar a fazer isso. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu não sei se todo mundo, só vou interromper um pouquinho para dar um aviso para vocês. E eu já volto, tá? A gente já vai voltar a falar um pouquinho do medo aí. Não acabou não. Eu mudei um pouco o sistema, né, que eu estava liberando, a hora que batia mais ou menos uns 40 minutos de lives, eu liberava para as pessoas falarem comigo. Eu falava, solta o dedo aí a pessoa, bum. Aí eu já chamava para cá. Essa semana eu fiz diferente. Eu fiz na segunda-feira, eu soltei uma chamada. Não sei se vocês viram a chamada que eu fiz, tá? Para quem quiser participar ao vivo comigo por 10 minutinhos, né? Que é um tempo bem legal, bem razoável para a gente conversar e a pessoa expor a experiência dela. Que clicasse lá e enviasse uma mensagem para mim escrevendo eu topo. E teve uma pessoa que topou em primeiro, tá?
Só que, infelizmente, eu não estou vendo essa pessoa aqui. Bia, se você tiver aí, dá um oizinho para mim. Porque se a Bia não tiver, gente, que foi ela que clicou primeiro lá e garantiu a vaga dela, eu vou ceder o lugar para outra pessoa, né, da fila, que foi a Gelda. Que a Gelda pediu também. Ela falou, eu topo. E eu falei para ela, se a Bia desistir, aí eu te chamo. Tá? Então a Bia não, eu acho que ela não conseguiu entrar. Eu cheguei a confirmar com ela à tarde e tudo, mas eu acho que ela não conseguiu entrar. Então o espaço está aberto para você, Gelda. Tá? Aí você fala aí, tá? Se você quer seguir com o teu intento, eu vou ficar muito feliz se você entrar, tá? Porque quando a gente pede para participar, é porque a gente está sentindo, né? Aquela vontade de expressar, de participar, de expor a nossa experiência. Então, Gel, você clica aí para mim. A Eliette também, ó. Se a Gel não for, eu chamo a Eliette, gente. Se você for, Gel, dá um positivo aí que eu te chamo, tá? Então, gente, ficou bem claro para vocês essa questão que eu coloquei no meio, gente? Para todo mundo ficou claro isso? O quanto que a gente precisa começar a perceber que nós estamos batendo a cabeça no prego, tentando resolver uma questão e não estamos nos abrindo para adquirir a percepção de que existem outras questões por detrás daquela, né? A gente precisa começar a olhar isso. Oi, Rosângela, tudo bem? Agora que eu vi, gente, verdade, a gente vai se sentindo mais forte. A gente vê que aquele medo era menos forte do que a gente imaginava. Exatamente, Alda. Eu vi, nossa, ele tá descendo, eu que não vi aqui, gente. Olha, o negócio tá para baixo, tá cheio de mensagem aqui, eu não vi. Legal, Túlia. Ótimo. Que bom que ficou claro para você. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, solta aí, tá, gente? Ainda tem live, tá? Ainda tem tempo para rolar. Eu só estou esperando a Gelda me dar um toque aí se ela vai querer ser chamada ao vivo ou não. Senão eu vou chamar a Eliette Goldberg, que me pediu aqui para participar também. Estou vendo um pedido dela. A questão do medo, a gente precisa começar a olhar para isso, gente, com tentar tirar, né, tentar sair dessa visão do medo, tentar sair dessa visão de querer trabalhar diretamente o medo e começar a olhar um pouco mais para a necessidade. Eu acho que isso ajuda muito. Né? Isso traz um baita diferencial. Porque quando a gente observa a necessidade, a gente entende o que está gerando aquele medo, né? E aí, Dani, tudo bem? A gente entende o que está gerando aquele medo e fica tudo mais claro. Sabe qual que é a coisa que mais falta para a gente quando a gente vai tomar a decisão? É clareza. E a gente precisa começar a ter mais clareza na vida. Ter mais clareza perante as decisões que a gente precisa tomar. Ter mais clareza sobre o que a gente quer para a vida da gente. Mais clareza sobre o que pode ser gerado a partir do meu comportamento, das minhas escolhas, das minhas decisões. Tudo é clareza, gente. Quanto mais clareza a gente tem, mais segurança a gente adquire, mais coragem a gente constrói para poder tomar a decisão que a gente precisa. Roberta, meu medo é tão grande que se projeta no meu corpo. Uau! Caramba, isso daí já é crise de ansiedade, hein, Roberta? Já tá na crise de ansiedade braba, já. O teu medo já passou para crise de ansiedade, já. Porque quando o medo manifesta no corpo, gente, a gente tem aquela sensação que parece que vai infartar, essa coisa toda que a Roberta tá falando, é crise de ansiedade. Tá? E a crise de ansiedade, ela é gerada pelo medo do futuro, né? Eu fico pensando no futuro, fico ali birolando, né? Porque geralmente eu estou conectado, para ter crise de ansiedade, eu estou conectado com o pior, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, na live, que eu falei agora há pouco? A gente tem a tendência a se conectar com o pior. Só que existem outras tantas probabilidades, não é só o pior. A gente tem que estar preparado para o pior. Porque se a gente se prepara para o pior, a gente consegue tomar a decisão muito mais facilmente. Essa que é a questão. Então aí já é crise de ansiedade, Roberta. Opa, Rick, chegou um pouco atrasado. Mas chegou, né, Dan? Mas chegou aí. Bom, eu vou clicar aqui, gente, só para ver se a... Vamos lá, vou enviar uma solicitação. A GEL não vai dar. A GEL não rolou, né? Vamos ver, só vai dar um minutinho, tá, gente? Só para ver se ela realmente quer participar ou ela clicou aí errado. Vamos ver.
Eu já estou com meu fone de ouvido aqui. Está conectando. Está conectando lá. Ainda não abriu. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, tá, gente? Gersone. Então, por detrás de todo medo tem uma necessidade não atendida. Pois é. Pensa um pouco sobre isso para você ver. Gente, eu acho que não for aqui com a Eliette. Que pena, né? Que pena. Repetir. Então, por detrás de todo medo tem uma necessidade não atendida. Não é que tem uma necessidade não atendida. Tem uma necessidade que pode não ser atendida. Tá? Você está de novo no avião. Se eu tenho mais avião, eu posso ter a percepção de que a minha necessidade de segurança não será atendida naquele voo de avião. Eu quero me sentir seguro. Né? Eu falei, eu quero sair de São Paulo, ir para Fortaleza, seguro, são e salvo. Né? Então, se eu olhar para o avião e começar a pensar, o avião vai cair, vai acontecer isso, aonde está indo a minha necessidade de segurança? Aquela situação não está suprindo a minha necessidade. E aí eu começo a construir um medo em cima daquilo. Tá? Porque eu morro de medo da minha necessidade de não ser atendida. Minha avó sumiu, gente. A Cris está falando que minha avó sumiu. Sumiu mesmo? Só dá um toque também, gente. A Cris. Oi, Ricardo. O medo vai até a gente decidir e dar o primeiro passo. Depois é partir para o abraço, gostei. Buscar apoio de irmãos e amigos é bom, mas a decisão é nossa, como pular de paraquedas. Pois é. Bem interessante isso daí que você falou. E aí, gente, como é que minha voz? Vocês estão me ouvindo? O som ficou muito baixo. Sim, tá. Estão me ouvindo? Tá bem? Se estiver muito baixo, vocês me avisam que eu vou precisar fazer um Paranauê aqui. Então peraí. Peraí, gente. Segura a onda aí. Aqui é live. Live é tudo ao vivo, né? É tudo improvisado. Aí eu tiro a minha capinha aqui que atrapalha. O biriguete de entrar aqui. Peraí, tá? Tô aqui. Eu não vou sumir daqui, não. Olha eu aqui. Agora sim. Agora vai. Não foi? Melhorou? Tenho certeza que melhorou, porque não estava encaixando o treco aqui. Aí não dá, né, gente? Se não encaixar o negócio, não dá. Eu perdi um monte de mensagem. Atrapalhou tudo. Deixa eu voltar aqui para cima. Vamos lá, que teve gente que falou aqui, eu não vi. Luiz. Vamos lá, Luiz? Topa? Agora. Vamos lá, fião. Ainda tem tempo. 10 minutinhos eu consigo fazer com você. Manda lá. Vamos ver se o Luiz vai. Sempre tem alguém que vai, né, gente? Eu não pode encerrar a live sem a participação de vocês, pelo amor de Deus. Ei, Luiz! Opa! Bem-vindo, meu queridão. Você tá bem? Tô bem, só eu tô bem, e você? Não tô me vendo. Você não tá se vendo? Eu tô vendo você claramente. Tá todo mundo vendo você aí. Tenho certeza absoluta. Tá todo mundo te vendo. Tá bom. Eu tô vendo. Você tá bem, meu querido? Tô bem. Seja muito bem-vindo. Não, obrigado. E olha, o Luiz, gente, ele tem umas palavras assim incríveis. Vocês vão gostar de ouvir o Luiz. Tem muita gente que conhece o Luiz. O Luiz já é famoso, né, Luiz? Já é famoso nas lives do Ricardo Prado, né, Luiz? Já é famosão já. Ô, Luiz, deixa eu ouvir de você, meu queridão. O que você tem a dizer sobre isso aí que eu estava falando? Medo por detrás do medo. Achei interessante. Como é que você enxerga isso? Só que essa é a coisa chata, né? Chegar no... eu cheguei às 8h15, começado justamente, eu acho que você já tinha falado. Esse é o chato de chegar atrasado. Mas é isso, a gente já nasce com uma carga de medos e às vezes que não é nosso. A gente já traz nas células, né? Eu acho que uma memória aí de medos da família, né? Daquilo que tu já carrega. E se tu não tiver, de criança, a gente já nasce com aqueles medos. O bicho-papão, não faz isso, senão pulando. A gente sempre vai carregar os medos, né?
Isso, quando não é bem orientado, esse problema é poesia adulto, né? A gente não resolveu, mas realmente, a gente vê que muitos desses medos, eles são inventados, nós criamos, assim. Eles não têm às vezes eles não são críveis, né? Eles não são reais. Nós vamos, dependendo das nossas carências, das nossas frustrações, a gente vai aumentando esses monstros, né? Às vezes a gente vai alimentando eles. E às vezes não é isso tudo, porque quando tu vai realmente enfrentar, ele fica menor, né? Então, acho que essa busca de procurar ajuda, psicólogo, psicanalista e tal, é de grande valia. Porque a gente vê adultos aí carregando medos, às vezes, infundados. Digamos, ele tem uma origem, mas ele não tem razão de existir, às vezes. Porque, às vezes, a gente adota alguma coisa que não era nem nossa, e a gente assumiu como nossa. Nem para ti isso, mas acabou, tu achou, principalmente da infância, a gente carrega coisas que a gente tem de criança, aquele pensamento fantasioso, tu tens memórias falsas. Eu falo de experiência. Eu recarreguei uma coisa por mais de 40 anos, que eu jurava de pé junto que tinha acontecido tal situação. E isso era motivo de alguns pesadelos e de vergonha, porque aquilo, meu Deus, mas como? E fazendo justamente psicanálise com a psicóloga, fui vendo e tal, até que eu tomei coragem de perguntar para minha mãe. Eu disse, mãe, aconteceu isso, porque eu tenho que... Não, filho, isso nunca aconteceu. Eu disse, meu Deus, agora disso tanto tempo. Gente, olha essa experiência do Luiz, gente. Que incrível isso. Isso foi, meu Deus, mas eu jurava que isso tinha acontecido. Porque muitos desses medos são geradores de pesadelos, né? De que carrega desde a infância. E esses pesadelos ou ideias ou fantasiosas, às vezes, eles geram, e pro teu inconsciente, ele toma tudo como verdade. Aquilo que era fantasia, ele não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, para ele tudo existe, né? Então, por isso que diz que cada um vive no seu próprio mundo. Sim, cada um vive o seu próprio mundo. Então, a gente vai criando realidades. É verdade. Pode ter coisa disso, mas quando se fala de medo, ele pode tomar proporções enormes. E tu baseou todo esse medo, essa insegurança, foi baseado numa coisa que nunca existiu. E você falando sobre você falou essa questão do medo na infância, eu estou lendo um monte de mensagem aqui, Luiz, que está me conectando com uma coisa que eu tenho certeza que a hora que eu falar isso, todo mundo vai falar, gente, era assim comigo também. Quando a gente é criança, quem não lembra daquelas musiquinhas para fazer ninar? Né? Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Quem não lembra do bicho do homem do saco? Né? Quem não lembra do bicho papão? Gente, isso é música pro nenê, boi da cara preta, isso é música pro nenê dormir, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que isso acabou, né? Não tem mais mãe que faz isso, não é possível, pelo amor de Deus. Né? E são são essas coisas bobas que acabam criando medos no futuro que são terríveis. Né? É verdade. E a gente precisa trabalhar mesmo nessa questão de cavocar a terra que eu falo. Né? O trabalho da psicanálise é justamente esse. Você cavocar a terra, cavocar o inconsciente, para você descobrir aonde que está a questão raiz. A loira do algodão, a Vilna falou, a loira do banheiro, gente. Quem que lembra a loira do banheiro? Então são coisas assim, são coisas que é dureza, né? Quanta coisa, quanto medo que a gente traz da infância e não... Toda cidade tem uma, né? Para nós era
Bertilha, a mulher, a doida do guarda-chuva. Andava com guarda-chuva e as crianças, todo mundo só, cuida que a mulher do guarda-chuva está ali. Todo mundo corria de medo. Pois é. E vai criando realmente. Pois é. Realmente da criança é fantasiosa e a gente depois não sabe o que é realidade que não mas gera situações, dependendo da experiência de cada um, pode gerar processos realmente duros depois de curar. Eu vi situações, por exemplo, de crianças que chegaram a fazer regressão para ver, porque tinha um relacionamento com o pai muito conturbado. Não, meu pai era bravo, ele me batia, e isso não existiu. Quer dizer, ela tinha um medo que isso pudesse gerar, e esse medo gerou uma realidade que nunca existiu para ela. Daí ela foi vendo na regressão, não, o teu pai está te machucando? Não. Ele está, não. Mas por que ficava debaixo da cama? Não sei, entende? Então, numa regressão, conseguiu resolver esse tipo de coisa. E que não era fundado. Talvez o medo de que o pai fosse bravo fez com que ela tomasse essa atitude e, com o tempo, aquilo foi se firmando como um ocorrido e que nunca existiu mesmo. Então, a gente cria fantasmas, realmente, e se não for... Pessoas assim como tu, né, Ricardo, que vão abrindo a cabeça, nos ajudando a enfrentar os nossos problemas, daí tu vai vendo que não era isso tudo. E tu se torna até corajoso. Puta, quanto tempo eu perdi com essa coisa. Mas eu gosto de uma frase que diz assim: o diabo foge do riso. O diabo foge do riso. Que é aquela assim, que quando tu enfrenta alguma situação, depois tu começa a rir de ti mesmo. E isso pro diabo é a pior coisa, né? Então, quando tu foge do riso, é porque daí você já superou essa situação. Então, realmente, a gente vê que a gente é movido mais pelos medos do que pelas esperanças, né? Bacana, Luiz. Devia ser o contrário. Você trouxe aí uma experiência muito interessante e tenho certeza que ajudou a gente bastante aí nessa clareza que eu estou querendo trazer aqui, né? E, amigo, eu só não estico mais você, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente, né? Temos só mais 6 minutos aqui. Mas, assim, te agradeço de novo, de coração, né? Já a segunda participação tua já. Né? Gratidão. Imagina, você sempre traz umas coisas bacanas para a gente pensar, eu gosto muito disso. Você é um cara incrível e eu não vou cansar de falar isso, não? É um prazer ter você aqui comigo, uma honra. Mas se tu fala isso de mim, é porque é isso que tu vê em ti também, né? Não é isso? Que assim seja, é o reflexo, incríveis, né? É isso aí, é o reflexo. É isso aí. Valeu, queridão. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado. Eu que agradeço. Abração. Tchau, Luiz. Luiz é um cara incrível, né, gente? O Luiz, eu conheci ele pelo Facebook. Até hoje não tive a felicidade de conhecer o Luiz pessoalmente, mas eu tenho certeza que esse momento vai chegar. Tenho certeza disso. Desculpem, é um cara de muita luz, ele tem muita luz mesmo, e ele joga, né? Ele expressa essa luz, né? É uma coisa muito bacana. Quem está aqui na sala, que conhece ele, teve a oportunidade de conhecer o Luiz, ele é um cara incrível, né? Ele é um cara incrível. Obrigado, Luiz. E eu estava lendo aqui, enquanto o Luiz estava falando, eu estava lendo as mensagens que estava me divertindo, né? Vocês estavam lembrando de coisas incríveis, né? Essas musiquinhas, principalmente, até não sei quem escreveu lá, falou assim, as vó canta, né? No meu caso, era a tia que cantava, a minha tia. Eu tinha uma tia que chamava Lourdes, que ela cantava essas músicas para eu dormir, entendeu? Então eu me conectei com isso. Mas hoje não tem. Hoje isso não é mais tão cantado, não. Gente, eu quero encerrar
como eu sempre faço, né? Que é aquele momento cristalizador que eu gosto de jogar aqui. Ou seja, no final, cristalizar na cabeça de vocês tudo aquilo que a gente conversou até agora, que são coisas muito importantes, são coisas que vale a pena começar a dar uma olhada, vale a pena começar a construir uma percepção maior. E entender que às vezes a gente está tão vinculado e a gente está tão dominado por um medo que a gente fica só olhando para esse medo o tempo todo. E a gente deixa de perceber que existem outros medos que estão ligados a ele. Talvez maiores até. Talvez esse medo que você que está atrapalhando a tua vida, esse medo que está impedindo você de tomar a decisão, talvez seja um medo menor. Né? Talvez, se você olhar para trás e começar a cavocar, do jeito que eu falei, adquirir essa percepção de todos os medos, necessidades que estão por detrás disso, estão sustentando isso. Talvez você descubra que tem medo muito maior por detrás. E é muito importante a gente se conectar com isso, gente, porque só existe uma coisa só, na vida de vocês, que pode realmente mudar a realidade. Mudar a realidade, construir mais qualidade de vida, mais felicidade, mais bem-estar. É só uma coisinha. E ela se chama decisão. A gente tem uma dificuldade muito grande em tomar decisão. E a gente esquece que a decisão é a principal ferramenta que a gente tem para poder mudar a vida da gente. É só a decisão que é capaz disso. A decisão pelo que é o melhor para a gente. A decisão pelo que é o melhor para a gente automaticamente se torna o melhor para o outro. Por pior que seja naquele momento que a gente está decidindo. Principalmente numa relação. Se a gente estiver numa relação e não tomar uma decisão, porque a gente acha que vai magoar ou vai prejudicar o outro, a gente está deixando de perceber que nesse momento, nessa relação com o outro, se eu estou infeliz, eu já estou, direto ou indiretamente, fazendo a outra pessoa infeliz. Então, se eu tomo a decisão de sair da vida dela, eu estou, na verdade, abençoando aquela pessoa. Você já para pensar nisso? Só que a gente não se conecta com esse tipo de coisa. A gente acha que a decisão é o maior monstro que a gente tem que enfrentar. Não, gente. Decisão não é um monstro. Decisão é uma bênção. Decisão é clareza. De novo, clareza. Construam clareza na vida de vocês. E não importa se você tem 15 ou 82 anos, como tem meu pai que está na live. Tome decisão. Porque sempre é tempo de tomar decisão. Sempre é. Né? Então é essa a dica que eu quero deixar para vocês, de que vocês precisam começar a decidir mais. Pelo melhor de vocês e por aquilo que vocês sentem. Eu tenho certeza que todos sentem, lá no fundo, que é o melhor para a vida de vocês e para a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Tá bom, gente? 58 minutos. Tristemente, eu digo que estou encerrando essa live. Né? Parece que a hora que a coisa começa a esquentar, a gente tem que encerrar, né? A Luciana chega no 45 minutos do segundo tempo, né, Luciana? Pelo amor de Deus, né? Fátima, Maria Lúcia, bem-vindos aí. Estou no finalzinho, vou receber só o meu tchau, mas depois a live vai ficar gravada para quem não acompanhou inteirinha, tá bom? Pode procurar lá no meu IGTV, que consegue assistir ela inteirinha. Tá bom, gente? Amo vocês de coração. Tô careca de dizer isso. Vocês estão incríveis. Vocês me ajudam a fazer essa live algo realmente incrível e profundo. Transformador. Poeira da gente. Tá bom? A gente se vê na próxima terça. Espero você terça-feira que vem. Tá legal? E segunda-feira eu solto a chamada para quem quiser participar ao vivo comigo nesses minutinhos finais. Tá bom? Beijo, gente. Amo vocês. Obrigado de coração. Ficam com Deus. E uma super mega blaster semana para todos vocês. Cheia de decisão. Cheia de decisão. Decida pelo que é melhor para você. Beijo. Tchau, gente.